Você sabia que o São Paulo dispensou o Caio Jorge, artilheiro do Campeonato Brasileiro? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes dessa história e fala também sobre um pedido do torcedor do Palmeiras que envolve Riquelme e Gerson. Bora te atualizar também sobre o Corinthians, dívida estratosférica com um único empresário. Tem informações sobre o Flamengo, quero te contar sobre as últimas do Galo, o Botafogo procurando por goleiro, além de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Queria dividir uma dica importante também. O vídeo de hoje é patrocinado pela Midea. Sim, novamente a nossa parceira tá com tudo e veio junto comigo falar com vocês. A Midea é a marca número 1 em eletrodomésticos inteligentes do mundo, transforma e descomplica nossos afazeres. Ela está sempre à frente e seus produtos se destacam pela modernidade e inteligência. Tem ar-condicionado com inteligência artificial, geladeira conectada por aplicativo e lava e seca que sugere o ciclo de lavagem. Aqui em casa só entra a Midea. Quer saber um pouco mais sobre esses produtos maravilhosos? Então corre e clica para saber todas as informações no site. Estou deixando o link no comentário fixo e na descrição do vídeo. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias. E a primeira informação é sobre o Fluminense, que perdeu no jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana, derrota por 1-0 para o Lanús na Argentina, o único gol marcado por Marcelino Moreno, ex-Curitiba no finalzinho da partida, contra-ataque do Lanús. A jogada começa num escanteio do Fluminense. Bora falar que a saída do volante Fernando, do Internacional, segue rendendo polêmica no Colorado. Tudo porque o Fernando deu uma entrevista à ESPN afirmando que deve voltar em mais um mês. Ele havia sido dispensado porque o Colorado imaginava que o jogador precisaria de muito tempo para se recuperar de uma lesão no joelho. Quero contar também que o Benfica demitiu Bruno Lage, treinador com passagens pelo Botafogo, a primeira vítima da Liga dos Campeões de 2025. Benfica havia perdido à tarde em casa de virada para o Karabakh. As duas últimas do giro de notícias. Primeiro para falar sobre a CBF, que projeta duas mudanças na Copa do Brasil para 2026. Há um estudo para que todos os jogos aconteçam em partida única, sem essa história de ida e volta, com o sorteio do mando de campo, e a outra alteração para a final em campo neutro. A saideira para contar que Umtiti, zagueiro de currículo bastante grande, anunciou a sua aposentadoria aos 31 anos de idade. Teve uma série de problemas e lesões na temporada passada pelo Lille, ele nem conseguiu sequer atuar e optou por pendurar as chuteiras. Hora de falar sobre o Flamengo, que tem de longe a melhor defesa da Libertadores da América na edição de 2025. Foram só 3 gols sofridos em 8 partidas. Média extremamente interessante para um time que está às vésperas de um mata-mata complicado contra o Estudiantes. Jogo de ida no Maracanã na quinta-feira, partida de volta marcada para outra quinta-feira na Argentina. Importante destacar que na campanha dos 2 títulos recentes do Flamengo na Libertadores, a defesa não tinha tal comportamento. Na fase de grupos, tanto de 19 quanto de 22, o Flamengo termina a fase de grupos com 7 gols sofridos. O Flamengo de 2025 tem 3 gols sofridos, depois da fase de grupos e também das partidas de oitavas de final. Mas o contraponto fica para o sistema ofensivo, que até performou bem nas oitavas de final, mas fez uma primeira fase bem sofrível, com apenas 9 gols marcados. Foram 23 a título de comparação na fase de grupos da temporada de 2022. Você, torcedor do Flamengo, está com que grau de confiança em relação à campanha rubro-negra na Libertadores da América? Já uso o espaço para comentário para registrar a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre o zagueiro Luizão, brasileiro formado na base do São Paulo e que rescindiu seu contrato com o West Ham há quase um mês. Rescisão se deu no dia 20 de agosto. E o Luizão segue sem ter conseguido o clube. Quero trazer uma série de atualizações sobre o futuro do atleta, que precisa ser registrado em clube brasileiro até sexta-feira para ter condição de atuar ainda nesse ano. O fato dele estar livre no mercado permite que ele ainda seja inscrito, mas até para jogadores desempregados há um prazo para inscrições e ele se encerra nessa sexta-feira.
O Luizão chegou a conversar com o Corinthians. Possibilidade já completamente descartada porque o Timão não conseguiu se livrar do transfer ban e também não conseguiu vender o Félix Torres. Seria uma contratação casada. Você usa o espaço do Félix Torres para fechar com o Luizão. Atleta que na base do São Paulo formava a dupla com o Beraldo, hoje jogador do PSG. Existia uma expectativa de que o Luizão também pudesse virar reforço do Bahia. Rogério Ceni conheceu o Luizão durante todas as categorias de base. O Cadu Santoro, que é o responsável pelas contratações do Bahia, havia aprovado a contratação do Luizão, mas o Rogério acabou por vetar esse negócio. O Santos abriu conversas, mas optou por 2 jogadores estrangeiros, o Adonis Frias e o Alexis Duarte, 2 negociações caras, em que o Santos precisou desembolsar dinheiro com o Luizão. As negociações seriam gratuitas. Para completar, Vasco e Grêmio também abriram conversas, mas não levaram a história adiante. Hoje, existe uma possibilidade real de o Luizão reforçar o Goiás, um dos favoritos ao acesso na Série B. Atleta que também é pretendido por um time dos Emirados Árabes Unidos, uma das poucas janelas de transferência que seguem abertas. Bora mudar de assunto para trazer boa notícia para o torcedor do Vasco. O acordo com a SOD Capital para a compra do potencial construtivo de São Januário está praticamente fechado. Essa empresa sinalizou que vai exercer a compra num valor que supera 500 milhões de reais. Essa grana vai ser absolutamente fundamental para a reforma de São Januário, que promete se tornar um dos estádios mais modernos do país. O prazo para que a SOD confirmasse seu interesse expirou na segunda-feira, mas nessa terça-feira o Vasco foi avisado de que o negócio vai acontecer. Agora o Vasco só aguarda o termo de transferência do potencial na prefeitura para negociar as últimas condições desse acordo. Importante contar que o terreno do Vasco hoje comporta 280 mil metros quadrados disponíveis para venda de potencial construtivo. Serão 250 mil metros vendidos para essa empresa e outros 30 mil metros para outra empresa. Com esse movimento, o Vasco dá um passo super importante para levar adiante um dos seus principais projetos, que é de ter São Januário mais moderno, maior e com mais conforto para o torcedor. Hora de falar sobre o Botafogo, que procura com urgência um goleiro no mercado. Neto, contratado nas últimas semanas para ser o titular absoluto, sofreu uma ruptura completa de um músculo na coxa. Período de recuperação de 3 a 5 meses, está praticamente descartada a possibilidade dele voltar a atuar em 2025. Léo Link passa a ser de forma imediata o titular, mas não se descarta a possibilidade de o Botafogo fechar até sexta-feira com algum jogador para a posição. Importante lembrar que esse atleta precisa estar desempregado. E é nesse contexto que surge o nome de Jean, 29 anos de idade, jogador baiano formado no próprio Bahia, com passagem pelo São Paulo, pelo Atlético Goianiense e que passou quase 4 temporadas no Cerro Porteño. Você vai lembrar dele, bom goleiro. Teve um episódio triste em que ele agride a esposa na frente das 2 filhas nos Estados Unidos, enquanto atleta do São Paulo. A partir dali ele nunca mais joga no São Paulo. Vai bem no Atlético Goianiense, vai bem também no Cerro Porteño. Por lá, no Paraguai, foram mais de 150 jogos. Essa possibilidade com o Jean existe, embora ninguém no Botafogo confirme. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Botafogo que passa por uma temporada bem instável. 6 eliminações, a única disputa em vigência do Campeonato Brasileiro, cujas chances do Botafogo de título são praticamente zero. Quero falar agora sobre o Atlético Mineiro para te explicar o que aconteceu na noite dessa terça-feira em reunião do Conselho Deliberativo. Por 184 votos a favor contra apenas 9 contrários, o Conselho aprovou que a associação tenha um percentual menor do que os 25% atuais da SAF. Então, só para explicar com detalhes. Algum tempo atrás, o Atlético se tornou uma sociedade anônima do futebol e 25% das ações pertenciam à associação, os outros 75% para uma série de acionistas, tendo como acionistas majoritários o Rafael e o Rubens Menin. Há uma intenção dos acionistas do Galo em captar mais dinheiro para que o Atlético consiga pagar suas contas, diminuir suas dívidas e ter um fluxo de caixa um pouco mais confortável. Uma das opções seria que eles vendessem as próprias ações ou parte dessas ações para buscar mais dinheiro. Mas houve o convencimento do Conselho Deliberativo e a associação vai vender até 15% de suas ações, ficando apenas com 10% no valor máximo.
Importante contar que essas ações não podem ser negociadas por menos do que 200 milhões de reais. Depois da aprovação, o Rubens Menin respondeu a uma série de perguntas de jornalistas e disse o seguinte, abre aspas, a gente quer que o Atlético cresça mais rápido. A SAF não vai quebrar. Pode ter dificuldades, mas não quebra. Não sabemos quando e qual valor, mas o aporte vai acontecer. A expectativa é de que a gente tenha uma solução definitiva, que seria com um novo parceiro graúdo, que coloque um montante significativo para a gente mudar o jogo. Só para contar também que, segundo o Rubens Menin, a preferência é por um investidor estrangeiro. E aí não dá para se esquecer de Marcelo Claure, boliviano, que é dono do Bolívar, adversário do Atlético nessa quarta-feira, e cuja fortuna estimada é de 11 bilhões de reais. O Claure é dono do Bolívar, tem 35% das ações do Girona, ajudou a fundar o Inter Miami e tem conversas em andamento com os acionistas do Galo. Hora de falar sobre o Corinthians, que deve quase 80 milhões de reais a um único empresário, Juliano Bertolucci. E é legal contextualizar como é que essa notícia surge. Ela, na teoria, era uma boa notícia. Afinal de contas, o Corinthians conseguiu reduzir em 6 milhões de reais suas pendências com esse empresário. Tudo porque um tribunal que julgou uma causa envolvendo Corinthians e Bertolucci entendeu que o contrato entre as partes previa a cobrança de juros compostos, prática considerada ilegal quando não está expressamente prevista. Dessa maneira, Corinthians diminuiu em 6 milhões de reais sua dívida com Bertolucci. Pô, bem legal, certo? Mais ou menos. É que a dívida atual do Timão para com o empresário é de 78 milhões e 200 mil reais. Vou repetir, a dívida atual do Corinthians com o Bertolucci é de quase 80 milhões de reais. Com essa grana é possível pagar um ano dos salários de Memphis Depay, atacante holandês cujo custo mensal é de 6 milhões. Dá para pagar também as dívidas que o Corinthians tem com o Santos Laguna, que resultaram num transfer ban, e quase toda a pendência envolvendo Matias Rojas, que também processa o Corinthians na FIFA e na Corte Arbitral do Esporte. Esses 78 milhões e 200 mil que o Timão deve ao Bertolucci equivalem a quase o dobro do arrecadado na vaquinha virtual do financiamento do estádio. O que você pensa sobre esse tema? Como você, torcedor corintiano, descobre que seu clube deve para um único empresário 78 milhões de reais? Estou muito curioso para saber a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, que dispensou o Caio Jorge. Logo, o artilheiro do futebol brasileiro, jogador convocado, que atuou por alguns minutos sob o comando de Carlo Ancelotti na seleção nacional na última data FIFA. Essa história foi contada pelo próprio Caio Jorge em uma entrevista a um podcast do Cruzeiro. Ele conta que antes de explodir no Santos, passou um período de treinos no CT de Cotia, abre aspas para o Caio Jorge. Fiquei por 2 semanas fazendo testes no São Paulo. Fiz gol de todo jeito, mas eu era um pouco franzino e eles falaram que eu não tinha altura suficiente. Caio Jorge completa contando que tentaram empurrá-lo para o Vitória. Abre aspas para o atacante, queriam me mandar para o Vitória, mas eu estava decidido a ficar no Sudeste. E foi aí que apareceu o Santos. Só é importante lembrar, antes de falar do Santos, que o Geraldo, que era o chefe de Cotia, tinha uma relação boa com o pessoal do Vitória e tentou emplacar que o Caio Jorge fosse fazer teste por lá. O Caio preferiu e conseguiu fazer um teste no Santos e 5 minutos depois de estar em campo já foi aprovado e o restante da história é muito conhecido. Ele sai do Santos para jogar no Juventus da Itália por 7 milhões de euros. No futebol italiano não convence, volta para o Cruzeiro pelos mesmos 7 milhões de euros e hoje vale 20, 25, talvez 30 milhões de euros. A pior notícia para o torcedor do São Paulo vem agora. Caio Jorge não é uma exceção. É só mais um grande atleta que passou por Cotia, mas não teve seu reconhecimento devido. Endrick, hoje no Real Madrid. Ederson, goleiro que até outro dia estava no Manchester City. Davi Luiz, de seleção brasileira. Roberto Firmino, jogador de Copa do Mundo. Hulk, que dispensa apresentações. E o William Arão foram outros atletas que estiveram nas categorias de base do São Paulo, mas acabaram dispensados sem render frutos no time principal. Agora fechar o vídeo para falar se existe alguma chance de Riquelme, atacante do Palmeiras, ser envolvido numa troca com o Gerson, meio atacante do Zenit.
Essa ideia surge de torcedores do Palmeiras que fizeram campanha nas redes sociais. Tem algum fundamento, mas quero te explicar se essa história pode avançar. Primeiro, relembrar que o Zenit, algum tempo atrás, procurou o Palmeiras com uma oferta de 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus, para comprar o Riquelme. Informação que você soube primeiro aqui no canal. A resposta do Palmeiras: queremos 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus. Não houve tempo para esse negócio avançar e o Zenit prometeu reabrir conversas para 2026. Em meio a isso, também contei para vocês em primeira mão aqui no canal que o Gerson está em baixa no Zenit, investimento de 25 milhões de euros, e o pessoal na Rússia se frustrou com a intensidade, com a performance e com a disposição do Gerson. Tanto que o meio atacante quase se mudou para o Al Ittihad, o negócio só não avançou porque o time saudita não tinha vaga para estrangeiros. Percebendo isso, torcedores do Palmeiras se mobilizaram nas redes sociais e sugeriram que o Palmeiras procurasse o Zenit, tentando colocar o Riquelme na parada para conseguir no negócio o Gerson. O Zenit já fez negócios parecidos com o próprio Corinthians, quando mandou o Yuri Alberto, que não havia performado bem por lá, para jogar no Corinthians, e em troca recebeu 4 jogadores, um desses atletas o Pedro, que pertence ao Zenit e também esteve na mira do Al Ittihad, em negócio que poderia gerar até em 35 milhões de euros. Antes de gravar o vídeo, conversei com o Diogo Silva, que é representante do Riquelme e dono da Web Soccer. Ele disse que nunca se discutiu qualquer possibilidade envolvendo o Riquelme e Gerson. Por enquanto, é um assunto exclusivo de torcedores. Mas a pergunta que eu deixo para você é: na condição de presidente do Palmeiras, você levaria adiante essa história? Vale a lembrança de que o Gerson não deve ficar no Zenit para 2026. E o mercado anda meio restrito para ele, não tem tantas oportunidades no futebol europeu. No Brasil, poucos clubes seriam capazes de investir uma grana para contratá-lo. Para você, parece um bom negócio? Já usa o espaço para comentário, registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra mais tarde, assim que surgir notícia. Tchau!